Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 28, 8 a 15. As mulheres saíram depressa do túmulo, com temor e com grande alegria, e foram dar a notícia aos discípulos. Jesus veio ao encontro delas, dizendo: Alegrai-vos. Elas aproximaram-se e abraçaram-lhe os pés, e prostrando-se diante dele. Então Jesus lhes disse: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que devem ir para a Galiléia, e lá me verão. Enquanto as mulheres iam, alguns guardas foram à cidade e contaram aos sumos sacerdotes todo o acontecido. E estes, depois de se reunirem com os anciãos para tomarem uma decisão, deram aos soldados grande soma de dinheiro, ordenando-lhes: Dizei que seus discípulos vieram de noite e roubaram o corpo dele, enquanto estáveis dormindo. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos e vos livraremos da dificuldade. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram conforme as instruções recebidas. E esta versão dos fatos tem sido divulgada entre os judeus até os dias de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos no contexto da ressurreição de Jesus. Chama a atenção dois fatos dentro da leitura de hoje. O primeiro é a alegria, o temor e a grande alegria das mulheres que foram ao túmulo e encontraram Jesus vivo. Pode parecer para nós algo de menor importância ou talvez não tão expressivo como seria de fato, como foi de fato naquele momento. Nós não podemos esquecer que nós mesmos nunca vimos alguém que tenha morrido e está de repente vivo falando com a gente. Nos causaria muito espanto, e se fosse alguém querido, com certeza ficaríamos felizes, nos encheremos de alegria. Então, para os discípulos e para as mulheres que seguiam Jesus, isso também é algo extraordinário. Elas viram Jesus morrer. Elas viram o sangue de Jesus na cruz, elas viram a lança no peito de Jesus na cruz. Elas viram tirar Jesus morto e colocar o corpo sem vida de Jesus nos braços de Maria. Elas acompanharam tudo isso. Aí colocaram no sepulcro e no dia seguinte, no terceiro dia, elas vão e não encontram o corpo. Não encontram o corpo e de repente elas veem Jesus falando com elas. Ora, se isso não é extraordinário, o que podemos chamar de extraordinário, então? Por outro lado, a gente vê que a mentira que foi construída para não aceitar Jesus, para condenar Jesus, para matar Jesus, ela vai trazendo consequências na mesma linha da maldade. Ela precisa ser ampliada, Então, quando os soldados vêm e dizem para os chefes ali, os sacerdotes: olha, o corpo de Jesus não está mais lá, sumiu, desapareceu. Eles precisam construir ali uma narrativa, precisam ampliar a mentira deles para justificar o que eles fizeram. E então eles gastam mais dinheiro, subornam os soldados para criar uma outra mentira e contar, E aí nós vemos que tem pessoas que aceitam isso, aceitaram isso naquela época. E muitos aceitam isso até hoje. Tem pessoas, tem religiões, tem povos, tem, enfim, muitos que até hoje não acreditam nesse fato, na ressurreição de Jesus. Muitas pessoas pegam alguns acontecimentos, alguns aspectos da vida de Jesus Cristo, assimilam para si, outros não, como é o caso da ressurreição. Então, as pessoas muitas vezes são seletivas, e dentro do contexto da fé cristã, da fé católica, nós temos a plena confiança, nós acreditamos de fato em tudo isso que vem sendo testemunhado, até por causa das testemunhas, desde há 2000 anos, desde a época de Jesus, que deram a vida para dizer: é verdade, eu creio, eu contemplei, eu vi, eu sou testemunha. Então é a partir disso que nós acreditamos, a partir desses discípulos, desses apóstolos, que todos eles deram a vida, afirmando essa verdade. Como nós não acreditaremos? Nós acreditamos que Jesus está vivo, e pelos seus sinais que até hoje
Ele continua fazendo no meio de nós. Então, cabe a cada um de nós escolher ainda as narrativas que talvez muitos ainda contam sobre Jesus e aquilo que é verdade de fato, que Jesus verdadeiramente ressuscitou para o nosso bem, para a nossa salvação e está na glória de Deus, aguardando a todos nós e caminhando conosco, realizando ainda o bem, os seus sinais e prodígios no meio de nós todos os dias. Um abençoado dia, Deus te abençoe.